todos que se dispuseram a acompanhar o nosso curso. E eu gostaria de iniciar explicando um pouquinho o propósito desse curso e qual a importância de se fazer esse tipo de estudo. Então, o nosso estudo se dirige, à história externa do direito romano e entrando no estudo das fontes do direito romano. Eu queria explicar um pouquinho do que se trata e qual é a importância de se estudar esse tipo de coisa. Os sábios, os estudiosos do direito romano, costumam dividir essa disciplina em história externa e história interna. A história interna seria o estudo dos institutos de direito romano, ou seja, como era a propriedade em Roma e os institutos jurídicos análogos, como eram os contratos em Roma, como se fazia a sucessão hereditária, como eram feitos os testamentos, enfim, o estudo dos institutos jurídicos, como nós fazemos no direito privado ainda hoje em dia. E é isso que acabou sendo denominado, convencionalmente, de história interna, ou seja, seria o estudo do direito privado romano, propriamente dito. Costuma ser deixado de lado, nesse estudo, costumam ser deixadas de lado, as instituições políticas, os aspectos, digamos assim, constitucionais, como nós diríamos hoje em dia, de Roma, mas são estudados, então, a propriedade, os contratos, a família, as heranças e assim por diante. Na verdade, o nosso curso é dirigido à história externa. Então, o que seria essa história externa? Ela compreende a sistematização dos períodos evolutivos do direito romano, lá desde o século VIII a.C., ou como se diz hoje em dia, antes da Era Comum, no período da fundação lendária de Roma, até o século VI, quando, na verdade, o legado do Império Romano já se trasladou para o Oriente. No século VI, nós já estamos falando de Constantinopla e do período do reinado do imperador Justiniano. Então, quando se estuda a história externa, eu dizia, esse período é coberto examinando-se a evolução sequencial do direito romano, como o direito romano evoluiu. E através do estudo das suas fontes, isso é, como é que essas fontes variaram no tempo, quais foram as fontes mais importantes em cada época. Eu já vou explicar esse conceito, o que eu quero dizer quando me refiro a fontes. E, portanto, se trata de um estudo mais histórico do que jurídico. É verdade que, na minha exposição, eu pretendo trabalhar com alguns exemplos dos institutos de direito romano, então é minha pretensão misturar um pouco as duas coisas. Quer dizer, eu vou falar predominantemente da história externa, dessa evolução, mas eu pretendo combinar isso com alguns exemplos tirados dos institutos de direito privado romano, então eu vou misturar um pouquinho as duas coisas, vou misturar um pouco com a história interna. Mas era muito importante que, antes que nós começássemos, fosse feita essa precisão, fosse feita essa apresentação. Agora, talvez os que estão me assistindo, vocês estejam se perguntando, por que desde o século VIII a.C., ok, foi a época em que a cidade de Roma teria sido fundada, segundo a lenda. Mas por que até o século VI? Da onde vem esse termo final? Da onde vem essa data fatídica, esse século fatídico? É que se considera o seguinte, que o chamado direito romano de origem ocidental, ou seja, aquele que se origina ali na Itália e é adotado depois na Gália, na Espanha, enfim, nas províncias ocidentais do Império Romano, ele deixa efetivamente de existir na época do reinado justiniano. Por quê? Porque Justiniano era um grande tradicionalista. Ele tentou reviver, até certo ponto, o direito da época clássica, esse direito romano que eu estou chamando aqui de origem ocidental, mas
por favor, não tomem essa palavra no sentido que ela tem contemporaneamente, só estou usando essa palavra por falta de um termo melhor. E ele se encerra nessa época porque Justiniano tenta revivê-lo, mas na época do imperador Justiniano, isso já estava começando a ficar inviável, por razões que serão explicadas durante a minha exposição. Então, esse revival, né, essa revivescência, né, esse reflorescimento do direito clássico romano, foi, se vocês me perdoam a expressão, uma forçada de barra do Justiniano, porque isso já não era muito adaptável, já não era muito viável na época dele. E logo após a morte de Justiniano, de fato, o que começa a acontecer é que esse direito ele começa a se tornar um direito de língua e cultura grega. Por quê? O Império Bizantino era um império helênico, era um império de língua e cultura helênica. Então, a cultura latina e o próprio uso do latim passa a ser rapidamente substituído, mesmo como língua palaciana, né, mesmo como linguagem de uso governamental, logo após a morte de Justiniano. Então, digamos que o último suspiro desse direito clássico se deu já de uma forma bem deturpada, já de uma forma muitas vezes inadequada durante o reinado desse imperador, e depois disso ele começa a se perder. Então, o que fizeram os romanistas? Eles disseram, bom, então vamos convencionar o seguinte: do século VIII a.C. até a época de Justiniano, no século VI, é direito romano. Mas e depois disso? Porque é preciso lembrar uma coisa, né? O Império Romano Oriental prossegue depois disso. Só que os historiadores começam a chamá-lo, me parece que apropriadamente, de Império Bizantino. Porque se trata agora de uma outra forma de expressão política e cultural. Depois da morte de Justiniano, o que nós temos é direito bizantino. E isso vai continuar evoluindo durante 1000 anos. Quer dizer, então nós estamos falando aqui, essas duas seções que eu distingui inicialmente, o direito romano propriamente dito, foram mais de 12 séculos. E o direito bizantino foram outros 1000 anos. Vocês vejam que são períodos bastante longos, se nós comparássemos com a nossa própria história. A nossa própria história é ridiculamente breve, se nós compararmos com isso. E daí que se pode afirmar qual seria uma das utilidades práticas do estudo do direito romano. A formação do jurista. Como nós temos períodos aqui muito alongados de tempo, que permitiram um verdadeiro laboratório ao vivo, um laboratório a céu aberto, em que diversos institutos jurídicos, que até certo ponto são nossos conhecidos, foram legados a nós. Então, nós temos uma certa familiaridade com eles. Evoluíram muito lentamente. É possível observar com muito vagar, sem pressa, essa evolução, de modo que nós temos uma ideia muito boa de como evolui um sistema jurídico complexo. A mim sempre me pareceu, né, essa é uma opinião particular minha, de que uma das coisas mais úteis de se estudar o direito romano é essa. Se a gente pega algum instituto jurídico no Brasil, o período é muito curto, né? Então, é claro, pode-se estudá-lo historicamente? Pode, mas você vai ter uma visão mais abreviada. Você vai ter menos tempo para refletir. Agora, quando se pega um instituto jurídico romano, ou mesmo um instituto jurídico bizantino, é como se nós estivéssemos assistindo a um filme em câmera lenta. Essa imagem ela já é bem convencional, bem desgastada, mas eu acho que ainda é uma imagem boa para expressar o que eu estou querendo dizer. E, vendo-se nessa câmera lenta, é possível perceber os problemas, né? A problemática que é da adaptação do direito no tempo. Como o direito vai evoluindo com o tempo, com a cultura, com as mudanças políticas, com as mudanças sociais, com as mudanças culturais, e quais são os problemas que o operador do direito, para usar a expressão atual, né,
a pessoa que trabalha com o direito enfrenta quando se trata de aplicar tais institutos. Ou seja, né, o direito romano estudado, seja sob o prisma da história externa, seja sob o prisma da história interna, ele é muito útil. É claro que num estudo histórico, nós não devemos ter como primacial essa preocupação utilitarista. A gente estuda a história por si, por ela mesma, porque ela é importante para a formação de um ser humano, porque um ser humano se torna melhor, mais maduro, quando ele conhece a história. Simplesmente porque ela nos melhora. Então, a história é um estudo que é um fim em si mesmo. Mas, se nós formos, no caso da história do direito romano, procurar alguma explicação utilitarista, me parece que ela seria essa. É um direito muito útil para a formação inicial do jurista e de todas as pessoas, não só do jurista profissional, mas todas as pessoas que queiram compreender um pouco melhor como funciona o direito. Por quê? Eu já expliquei. Porque ele permite essa observação em câmera lenta e nos permite tirar algumas conclusões muito interessantes do que acontece na evolução de um direito ainda vivo, um direito que ainda está se transformando, né? Ainda está vivendo, ainda está crescendo, ainda está, às vezes não, né? Às vezes está se estiolando, e como isso acontece e quais são os problemas práticos que surgem no dia a dia em virtude dessa movimentação. Bom, isso para justificar. Então, eu dizia, né, o nosso estudo vai compreender, então, do século VIII a.C. até a época de Justiniano, não vai incluir o direito bizantino, até porque isso seria impossível, né? Seria necessário um esforço sobre-humano para compreender todas essas coisas em um curso só, e não seria nada aconselhável fazer uma coisa dessas. Vocês já perceberam pela minha fala que nós já estamos diante de um período de tempo bastante alongado, né? Tanto que, na verdade, eu nem vou tentar, eu usei a metáfora de um filme, né? Mas, na verdade, eu vou tentar exibir para vocês, são fotos, são slides, momentos dessa evolução, porque seria impossível falar de mais de 12 séculos em algumas poucas horas. Mas, outra questão inicial importante, né? Eu estava até agora definindo aqui o que nós vamos estudar e o que se entende como direito romano. Apresentei a vocês esses conceitos de história externa e história interna. Mas quais são nossas fontes? Como é que nós sabemos o que será apresentado? Como é que nós temos ideia do que se trata? Bom, o que ocorreu foi que, por diversos acidentes, tá? Diversas situações que são irrepetíveis, né? Nos chegaram muitos textos de direito romano. E desses textos, a grande maioria dos que nos chegaram foram elaborados exatamente na época do imperador Justiniano, já no século VI. Então vejam que ironia, né? O estudo do direito romano, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ele vem de séculos e séculos. O interesse no estudo dele já começou na Idade Média. Mas, quando nós estudamos o direito romano, é por via de fontes escritas que não foram elaboradas, não foram escritas, né? Não foram sistematizadas, não foram redigidas em Roma, e sim em Constantinopla, ou seja, no Oriente, já na parte oriental do Império. Então, vocês vejam que tudo isso começa com uma grande ironia, né? A massa de documentos que nós temos e que nos fornece preciosas e muito vastas informações a propósito de como era o direito romano, não vem de Roma. Até hoje é possível visitar Roma e ficar impressionado, né, com o Foro de Augusto, de Trajano, com a beleza não só dos edifícios clássicos, e não apenas dos antigos, mas também da Roma do século XVI e assim por diante. Mas, em termos de fontes escritas que nos sobraram, as mais importantes vêm do Oriente e precisamente da época
que eu estava mencionando do imperador Justiniano, que é quando o direito romano, convencionalmente, né, segundo as convenções que nós seguimos, ele se encerra na época, digamos assim, da sua cristalização e do encerramento da sua evolução, porque a partir daí é direito bizantino. Essa massa de documentos, nós vamos falar muito dela, porque, de fato, né, é a fonte mais importante para nós. Ela ganhou o nome, no século XVI, de Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis, então, seriam esse conjunto de documentos que Justiniano nos deixou e que acabaram se transmitindo, né, acabaram se transmitindo por via da Idade Média à modernidade e nos permitem ter um conhecimento bastante razoável. Eu não vou dizer completo, porque isso não seria correto, mas um conhecimento bastante razoável, bastante aprofundado de como funcionava o direito romano. Mas o Corpus Iuris Civilis, de que eu tratarei mais adiante em detalhe, não é só ele que é nossa fonte, é a nossa fonte principal, mas não é a nossa fonte única. Nos chegaram também algumas obras que são relativas a juristas romanos do período clássico, né? Também daqui a pouquinho eu vou explicar o que é o período clássico, mas para o momento nós podemos dizer o seguinte: período clássico tem esse nome porque é o período do principal florescimento do direito romano, é a época do seu apogeu, digamos assim. É a época em que o seu desenvolvimento está em plena vida, né? Está em plena ebulição. Por isso essa época foi batizada assim. Dessas obras, a mais importante, talvez, a mais autêntica, ela é conhecida como institutas ou instituições, né? As institutas de Gaio. Quem era esse Gaio? O curioso é que nós sabemos muito pouco sobre a vida dele. A vida de Gaio, ou Caio, ela é um pouco misteriosa. Provavelmente ele era um professor de província, né? Então aqui é a segunda ironia, né? O primeiro grande jurista aqui que eu estou citando não era um jurista da cidade, né? da Città Eterna, né? da cidade de Roma, né? da capital do Império Ocidental, mas sim um jurista de província. Mas então por que ele é importante? Porque provavelmente ele era um professor e ele escreveu um manual para os seus alunos. O livro ele tem uma evidente intenção didática, ele tem uma forma muito sintética, muito resumida de apresentar as coisas, ele tenta apresentar na linguagem mais fácil possível, ele, Gaio, sistematiza as coisas, muitas vezes ele esquematiza, se eu fosse dizer como nós falamos hoje, praticamente Gaio desenha, né, para que as pessoas entendam o que ele está querendo dizer. Então, por conta dessas características da obra, nós presumimos, né, com uma razoável probabilidade, de que Gaio se tratasse de um professor de província. Ela é interessante porque essa obra é do período clássico, não é como o conjunto de documentos chamados coletivamente de Corpus Iuris Civilis. O Corpus Iuris Civilis é da época pós-clássica. Aliás, do fim da era pós-clássica, que nós já chamamos de período justinianeu, né, porque é contemporâneo ao imperador Justiniano. A obra de Gaio, não. Ela é do período clássico. Então, ela é muito preciosa para nós, porque ela nos permite conhecer com maior precisão como era o direito romano clássico, que nós consideramos, pelo menos do ponto de vista do direito privado, isso é, o direito civil, o direito de empresa, o mais importante para nós, em termos de conhecimento histórico. Mas, além das institutas de Gaio, nos chegou mais alguma coisa importante? Sim, chegaram duas obras também atribuídas a juristas do período clássico, porém não nos chegaram os originais. O que nos foi legado, né, o que chegou até nós, foram resumos, epítomes, né, de obras clássicas. E que obras foram essas? Uma obra conhecida com o nome de Regras de Ulpiano, Ulpiani Liber Singularis Regularum, o livro único das regras de Ulpiano. Ele tem esse título, essa epígrafe, Regulae Ulpiani, ou Liber Singularis Regularum Ulpiani, de Ulpiano,
mas nós sabemos que não se trata de texto original, de texto autêntico desse jurista. Alguém no período pós-clássico tinha acesso às obras de Ulpiano e escreveu um resumo para uso naquela época. É isso, então, que nós chamamos de regras de Ulpiano. E o outro jurista e obra que nos chegou também em forma de epítome, de resumo, foram as sentenças de Paulo. Pauli sentenciarum libri quinque, né, os 5 livros das sentenças de Paulo, do jurista, não é o apóstolo, por favor, sim, mas sim um jurista que viveu no período clássico e que escreveu uma obra muito importante, tanto que ele era muito citado, mesmo no período pós-clássico, mas, infelizmente, né, para nossa consternação, para nossa tristeza, não nos chegou nada da obra original de Paulo, a não ser fragmentos. Nós temos muitos fragmentos citados no Corpus Iuris Civilis e temos essa epítome que já foi produzida no período pós-clássico. Mas, apesar de não ser a obra original de Paulo, vocês imaginem o seguinte, né, fazendo uma comparação um pouco grotesca. Imaginem que, por exemplo, as obras de Einstein tivessem se perdido. Os livros originais dele lá, a teoria restrita da relatividade e depois a teoria ampla da relatividade, que isso tivesse perdido. Mas alguém tivesse a ideia de nos passar uma apostila. Alguém fizesse uma apostila resumindo. Bom, essa apostila teria uma importância tremenda para nós, mesmo não sendo a obra original de Einstein. E a mesma coisa acontece com, se vocês me permitem, né, é uma comparação bem ousada, né, a mesma coisa acontece em relação a esses juristas romanos. É uma pena não ter a obra original de Paulo, é uma lástima, mas nós temos esse epítome, né, esse resumo, para nós ele é precioso, ele é valiosíssimo, ele é inestimável. E a mesma coisa acontece em relação à obra de Ulpiano. Termos essa epítome, seja lá como for, né, apesar dos pesares, ela é preciosa, né? Nós não podemos abrir mão dela. Essas são as únicas fontes? Não. O que eu fiz aqui foi uma rápida referência às principais fontes escritas e razoavelmente completas que nos chegaram. Nós temos o texto, né, das sentenças de Paulo, das regras de Ulpiano, das Institutas de Gaio e, principalmente, do Corpus Iuris Civilis, bastante completo, praticamente íntegro, com pouquíssimas omissões, pouquíssimas perdas. E, inclusive, em alguns casos, de mais de uma fonte. O caso de Gaio é famoso, em que nos chegou um texto e depois foram descobertos no Egito alguns fragmentos que concordavam em parte complementavam o texto que nós conhecíamos da Idade Média Ocidental, né? No Egito foram encontradas partes em papiros, né, que foram recuperados, foram encontradas partes da obra de Gaio. Então, no direito romano, existe essa coisa engraçada, né, que a gente pensa assim, bom, se você está estudando algo histórico, esse algo histórico é fixo, né? Mas, na verdade, ele não é fixo. O pessoal fala dos novos textos de Gaio, né? Mas como novos? Né? Se ele já morreu há muitos séculos. São novos porque os achados se apresentam para nós como algo novo, né? Com informações novas. Mas, deixando de lado essa digressão, essas fontes, eu dizia, são as principais fontes escritas completas. É claro que nos chegaram muitos outros fragmentos, textos fragmentários, além desses que eu mencionei. Seria impossível aqui fazer uma relação de todos, porque são centenas, milhares de fragmentos. E chegaram para nós também achados arqueológicos. Por exemplo, é muito comum que os romanistas recorram a inscrições públicas. Então, vocês imaginam, né, na própria Roma, ou em Pompeia, ou em Herculano, há inscrições públicas, há inscrições lá que eram expostas em tabuletas, disponíveis ao público, que são muito preciosas para nós entendermos como funcionava o direito romano. Porque elas acabam trazendo informações ainda que incompletas. Não é a mesma coisa que você ter uma obra como o Corpus Iuris Civilis, que é de grande extensão, e ela pretende ser sistemática, ela não é, tá? Mas ela pelo menos pretende ser sistemática,
Mas ainda que essas informações sejam aos pedaços, né, sejam fragmentárias, elas também são importantes. E, na verdade, nós encontramos também informações muito relevantes em obras que não são jurídicas. Porque todas as obras que eu mencionei até agora são obras de direito. São obras que foram escritas por juristas e com finalidade de servir aos operadores do direito, principalmente. Mas há obras literárias. Vários oradores, gramáticos, literatos nos deixaram obras que não tinham nenhuma intenção de ser obras de direito, tinham outros propósitos, mas elas acabam trazendo alguma informação. Um exemplo, por exemplo, é Aulo Gelio, né? Ele é autor de uma obra justamente famosa, né? As Nocte Atticae, né? As Noites Áticas, em que ele menciona, por exemplo, de vez em quando, situações em que ele funcionou como juiz. Bom, essas informações, embora estejam numa obra de intuito literário, elas são importantes para nós, porque elas nos trazem dados sobre como o processo civil, como a litigância funcionava no direito romano. Então, esse tipo de obra também é bastante relevante para os nossos propósitos. Agora, vocês vejam, né? Tirando o corpus juris civilis, nós dependemos, como é comum nessas situações, muitas vezes de achados acidentais. Por exemplo, eu estava falando agora há pouco das Institutas de Gaio, né? Como é que ele foi encontrado? Né? Como é que o texto original, porque depois foram encontrados novos fragmentos de Gaio no Egito, mas como que o texto original de Gaio foi encontrado? Vocês vejam que loucura. Um palimpsesto, o que é um palimpsesto? É um pergaminho, uma mídia, né? Nós diríamos hoje em dia, produzida a partir de pele de animal. Isso vem do reino de Pérgamo, né? Daí o nome pergaminho. Esse pergaminho é muito resistente. Ele é muito mais resistente do que esse nosso papel feito em polpa, né? Que nós usamos hoje em dia. Então, essas obras atravessam os séculos. Só que qual o problema? Quando você usa pergaminho era um material considerado muito caro, era um luxo você ter isso. Então, era muito frequente na Antiguidade e na Idade Média você reutilizar, como nós fazemos hoje em dia, né? Você apaga ali o HD, formata o HD e reutiliza, né? Ou você tem uma mídia com um pendrive e reutiliza. Meu Deus, que comparação que eu estou fazendo. Mas há alguma semelhança longínqua. É possível você recuperar os dados? Sim, há pessoas com conhecimento para isso, há técnicos que conseguem recuperar dados mesmo de um HD que foi apagado. Mas o que isso tem a ver com o pergaminho? É que acontecia exatamente a mesma coisa. Como o pergaminho era muito caro, era um material de luxo, ele era reutilizado. Então, o que eles faziam? Eles raspavam, mecanicamente, raspavam os pergaminhos e reescreviam por cima, para reutilizar o que nós diríamos hoje, reutilizar aquela mídia, né? Para reutilizar aquele meio de fixação, né? Aquele meio de impressão de palavras. E, no caso das Institutas de Gaio, foi exatamente assim. Foi encontrado na biblioteca da Catedral de Verona um pergaminho antigo que era um palimpsesto. Exatamente isso. O texto original de Gaio tinha sido raspado e por cima dele tinha sido escrito um outro texto. Então foram desenvolvidas técnicas, assim como hoje em dia a gente consegue recuperar as informações de um HD que, por exemplo, pifou, foram desenvolvidas técnicas para se recuperar o que estava escrito por baixo, porque a verdade é que essa raspagem ela deixa vestígios. Então foram desenvolvidas técnicas para se recuperar esses vestígios. E foi assim que nós tomamos o contato inicial com Gaio. Então esse é só um exemplo para vocês perceberem que muitos achados são às vezes acidentais. E por isso, o primeiro preconceito que se deve perder no estudo do direito romano é de que se trata de um objeto fixo no tempo. Na verdade, para nós, por exemplo, eu posso
aproveitar a obra de um romanista do século XIX? Com certeza, porque a essa altura o Corpus Juris Civilis estava sendo estudado há séculos. Um romanista do século XIX, um bom romanista, ou do início do século XX, ele certamente vai apresentar uma boa sistematização. Mas nós vamos encontrar, numa obra do século XIX, ou no início do século XX, os mesmos dados, as mesmas informações que nós encontraríamos numa obra recente? Não, porque o nosso conhecimento vai mudando à medida em que esses achados vão acontecendo. E eu diria que hoje em dia, principalmente por conta de achados arqueológicos. Mas pode ser que a gente descubra mais alguma obra de importância? Pode ser, pode ser. Em velhas bibliotecas centenárias, pode haver outros palimpsestos aguardando ali para ser descobertos. E, principalmente, como o Egito ainda não entregou tudo que ele tem, né, a riqueza de arqueologia que ainda há no subsolo do Egito é imensa, pode ser que nós encontremos mesmo papiros. Pode ser que nós encontremos, porque não esqueçam que o Egito, num determinado momento histórico, foi uma província romana. Então, é possível encontrar lá dados a respeito do direito romano a partir de uma determinada época. Então, o nosso conhecimento do direito romano, ele muda com o tempo? Muda. E a ironia disso é aquela que eu estava falando. Tanto assim que é possível falar em um Gaio antigo e um Gaio novo, que foi depois das descobertas desses fragmentos novos, né? Novos para nós, né? No Egito. Bom, então, com isso eu queria resumir quais são as principais fontes em que nós nos apoiamos, tá? Para tentar reconstituir o direito romano. Agora, os problemas não terminam por aí. Eu ainda vou voltar a esse assunto, porque uma coisa é você reconstituir um conjunto que nós chamamos de direito romano. Agora, problema muito diferente desse, muito mais difícil, é reconstituir o direito romano clássico, o direito romano da era clássica.